Namaskar, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tarsila e hoje eu tenho um assunto para falar para vocês que é um assunto triste, né? Que é a respeito dos abortos seletivos que acontecem na Índia e do porquê esses abortos têm a ver com o dote. Bom, essa questão do dote eu vou explicar no final do vídeo. Primeiro eu quero explicar o que acontece, né, quando um casal descobre que vai ter uma filha mulher ou quando eles têm uma filha mulher. Porque o que acontece, né, muitos indianos, quando eles têm uma filha mulher, eles continuam tentando até ter um filho homem. Já quando eles têm um filho homem, muitos preferem parar por aí porque eles não querem correr o risco de ter uma filha mulher. E por que isso acontece? Porque na verdade, para eles, para muitos deles, tá? Eu não vou também generalizar, porque eu conheço muitos indianos que não pensam dessa forma, mas muitos pensam que filha mulher é sinônimo de problema e gastos. Já um filho homem é sinônimo de suporte para a família. E muitas vezes, quando uma mulher dá à luz a uma menina, a própria família do marido dela e o próprio marido, muitas vezes, eles fazem o quê? Eles tacam ácido na mulher e muitas vezes ela acaba não sobrevivendo. E eles fazem isso de raiva, eles fazem isso porque como se fosse culpa dela, né? Como se fosse a culpa dela que ela teve uma filha mulher. Né? Veja só a mentalidade desse tipo de pessoa. E se você não assistiu o vídeo que eu fiz explicando outros detalhes a respeito dos ataques de ácido que acontecem na Índia, eu vou deixar nos cards, que vai aparecer aqui em cima provavelmente, e na descrição desse vídeo também, para que você possa assistir esse outro vídeo que fala sobre a questão dos ataques de ácido que acontecem na Índia. E na melhor das hipóteses, quando um casal tem uma filha mulher e eles não querem, justamente por achar que ela vai ser um problema e ela vai trazer gastos para a família, eles acabam abandonando. Essa é a melhor das hipóteses, né? Eles acabam abandonando a garota em alguma instituição, né, algum orfanato ou para alguma outra família cuidar, mas na pior das hipóteses, eles acabam matando a própria filha. Joga a criança no rio, enterra a criança viva. Então assim, tem casos muito bizarros. Eu estava assistindo um documentário que estava falando aí sobre um cara que enterrou a própria filha bebê para que ela morresse. Mas a sorte é que um homem encontrou a criança e a criança sobreviveu. Mas depois, enfim, acabaram descobrindo quem era o pai da menina e ele acabou confessando. E ele disse que ele fez isso porque ele já tinha 7 filhas e ele não queria ter mais uma para dar gastos para a família. E nesse mesmo documentário que eu falei para vocês, que eu vi esse caso do pai que enterrou a própria filha viva, mostra também uma instituição chamada Aarti for Girls, que é uma instituição onde tem várias crianças abandonadas e a maioria delas são garotas, justamente por esse motivo de que as famílias não querem, então eles deixam as garotas com a mulher que é responsável dessa instituição. E como eu estava dizendo, né? Então, na pior das hipóteses, os casais eles matam a própria filha e também tem a opção do aborto, que na minha opinião também é uma maneira de matar a criança, né? Convenhamos. E por isso que na Índia as clínicas de ultrassom são proibidas. Mas o que acontece? Sempre tem o pessoal que dá aquele jeitinho, né? E daí eles abrem clínicas clandestinas. Porque desde a década de 80, 90, quando o ultrassom surgiu na Índia, né? Quando clínicas de ultrassom começaram a surgir na Índia, teve uma queda no nascimento de garotas. Por esse motivo, porque as famílias estavam fazendo ultrassom para saber o sexo da criança e quando eles descobriam que era uma garota, eles optavam pelo aborto. Tem até um vilarejo, né, uma cidade pequena do estado de Uttar Pradesh que se chama Bagpat, e nesse lugar tem muito homem. É um dos piores lugares da Índia para se casar, porque tem muito homem e pouca mulher. Nesse lugar nascem 837 garotas para 1000 homens. Então, assim, existe um número bem desproporcional de homens, se for comparar com mulheres, né, com a quantidade de mulheres que tem nesse lugar. Mas não é só nesse lugar, né? A gente vê que isso acontece na Índia toda. Não é só nesse vilarejo não que isso acontece. E muitas vezes acontece uma coisa, né? Como falta mulher em muitos lugares da Índia, o que eles fazem, né? A família, quando quer casar o filho,
eles compram, né, uma mulher de outra cidade, de outro estado. Daí a gente consegue perceber que, de fato, na maioria das vezes, o casamento é como se fosse um negócio na Índia, né? Não existe essa questão de amor. Então, as famílias compram uma noiva de outra cidade, de outro estado, e isso não é o pior, né? A gente vê que, por exemplo, se a família tiver 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos homens, eles vão casar geralmente o mais velho, para que ele possa dividir a mulher dele com os outros irmãos. Então é um negócio muito bizarro que acontece. E tem um filme indiano que se chama Mathrubhumi, e nesse filme mostra essa realidade. Mostra um pai de família que casa o seu filho e a esposa depois é dividida com os outros irmãos que ele tem. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse filme, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal Bollywoodiando, do Marcos e da Vanessa. Eles fizeram um vídeo explicando sobre esse filme, falando mais sobre esse filme. Então, se você quiser saber, aproveita para ir lá no canal deles e se inscrever e assistir esse vídeo. Bom, eu já falei, mas e aí, né? O porquê que isso tudo acontece? Bom, eu vou falar pra vocês. Isso tudo acontece por causa de uma coisa chamada dote e os gastos com o casamento. Porque sim, na Índia existe um grande problema que é o dote, que eu acabei de falar pra vocês, é visto realmente como um grande problema. Porque, na verdade, quando uma mulher se casa, é a família dela que tem que pagar o dote pro noivo, né? Muitas vezes esse dote inclui, né? Dependendo do quanto a família é rica, né? Quanto mais a família for rica, mais alto a família do noivo vai pedir que seja o dote, né? Vai exigir, na verdade, não vai nem pedir. Muitas vezes tem essa questão de exigir. A família do noivo, eles exigem o dote. A família da noiva vai ter que dar um carro, vai ter que dar joias, roupas caras, né? Presentes caros para a família do noivo. E, claro, tem a questão dos gastos com o casamento, né? Já não basta essa questão do dote, também tem a questão do casamento, que é a família da noiva que vai pagar a festa, que muitas vezes não é uma festa barata. Mas, enfim, de onde surgiu essa questão do dote, né? De onde surgiu? Porque, por exemplo, se a gente for ver na história, tem um historiador grego chamado Megasthenes. Ele foi para a Índia no século IV e ele escreveu em um dos livros dele que não existia dote na Índia, e isso no século IV. E no século XI, um cara chamado Al-Biruni também foi para a Índia e ele escreveu que não existia dote também na Índia. Então, se naquela época, no século IV, no século XI, não existia dote, então de onde que surgiu esse bendito dote? Bom, o dote basicamente surgiu por conta dos britânicos, porque se você aí que está assistindo não sabe, a Índia foi colonizada pelos britânicos por bastante tempo. E naquela época existia essa questão do dote na cultura britânica, né? Antes dessa questão do dote, né? Antes do dote surgir na Índia, existia um costume, né, chamado Stridhan, que era na verdade o hábito, o costume de que a mãe passava a sua herança, né, as suas riquezas, para a filha quando ela se casasse. E isso era feito principalmente por 3 motivos. Bom, o primeiro deles era o mais óbvio, porque a família da noiva não queria ver ela passando dificuldade, por exemplo. Eles queriam dar um suporte financeiro para a filha quando ela casasse, para que ela não ficasse dependendo 100% do marido e da família dele. E assim, né, dessa forma ela se sentiria segura. E o segundo motivo era por questões emergenciais. Vamos supor que acontecesse alguma coisa na família do noivo, não sei, alguém ficasse doente, não sei, por questões de emergência. E o terceiro motivo pelo qual existia o Stridhan era por questões de castidade. E por que castidade, né? Sendo que ela estava se casando com um cara. Se ela estava se casando, ela não ia ser casta, mas enfim, eu vou explicar. Porque, por exemplo, se acontecesse alguma coisa com o marido dela, se ele ficasse doente ou se ele perdesse o emprego, alguma coisa assim, né? Muitas vezes a mulher tinha que se submeter à prostituição, né, para poder sustentar ali a família, né, porque o marido não estava podendo trabalhar. Então o que que ela ia fazer? Muitas vezes ela se submetia a coisas ruins, né, prostituição, ela se submetia a pedir dinheiro para homem em troca de relações sexuais, coisas do tipo, né? Prostituição resume. Então, por essa questão, a família da noiva dava, né, esse dinheiro, essa herança, diríamos assim, para ela, para que ela pudesse ter
um sustento, para que ela não precisasse depender 100% da família do marido. Bom, e aí o que aconteceu, né? O porquê que surgiu o dote? Naquela época, lá pro século XVIII, por aí, na Índia, eles não tinham essa noção do que era exatamente uma propriedade privada, não tinha essa questão de propriedade privada na Índia. O rei possuía toda a terra para ele e as pessoas moravam ali em determinados locais, mas não com essa visão de essa aqui é minha propriedade, eu tenho minha propriedade privada. Não era bem assim. Daí vieram os britânicos com a ideia de propriedade privada e daí eles fizeram leis, né, sobre essa questão. Então chegou um momento no qual os indianos podiam comprar terrenos, vender terrenos e ter sua própria terra, né? Mas com um porém. Somente homens podiam ser donos de terra. Somente as famílias que tivessem um herdeiro homem poderiam continuar com suas terras, porque caso a família não tivesse um filho homem, um herdeiro homem, a terra seria confiscada da família, porque mulher não poderia ser proprietária de terra. Então foi aí que começou essa pressão de ter o filho homem a qualquer custo, porque se eles não tivessem um herdeiro, as terras da família seriam confiscadas. Então, basicamente, como as mulheres não teriam direito a nenhum tipo de propriedade, o que aconteceu? Por exemplo, a propriedade dos pais dela, ela teria de ser passada para a família do noivo, porque, como eu disse, os britânicos fizeram essa lei de que nenhuma mulher poderia ser dona de nenhuma propriedade. Então, basicamente, a propriedade dos pais dela passaria para a família do noivo, e foi daí que surgiu essa questão do dote. Então quer dizer que até mesmo as riquezas que as mães passavam para as filhas, que eu falei anteriormente, que se chamava Stridhan, seria passada para o noivo, para a família do noivo, porque as mulheres simplesmente perderam todos os seus direitos de ter qualquer tipo de bens ou propriedades, entende? Então, a situação ficou bem complicada desde aquela época. E desde então, as mulheres têm sido tratadas de maneira pior e pior na Índia, porque elas são de fato vistas como meros objetos, né, um mero produto, porque isso faz com que muitas mulheres apanhem caladas, né, elas sejam abusadas e não falem nada. Então isso é muito complicado, porque como eu disse, se elas tivessem um dinheiro, né, aquele dinheiro para elas, seria outra história, né? Por exemplo, a família do noivo a respeitaria mais, porque geralmente é assim, se a mulher depende 100% da família do noivo, a família simplesmente não a respeita muitas vezes. Agora, se a mulher tivesse um dinheiro, aí com certeza a família do noivo respeitaria muito mais a mulher. E até hoje esse costume prevalece. Existem leis, né? Tentaram fazer algumas leis contra o dote, mas, cara, não adiantou muito, porque isso acontece até hoje. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um assunto realmente triste também, sabe? É triste de ver que isso acontece na Índia até hoje, né? Não só a questão do dote, mas principalmente a questão desses abortos seletivos. Então, assim, se você gostou desse vídeo, clique em gostei para que você demonstre que você gosta do meu trabalho, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para que você possa receber as notificações dos meus próximos vídeos. Sigam-me nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. E eu vou ficando por aqui, gente. Namaskar!